E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, segundona, para a gente falar de história geral. Hoje a gente vai falar dos pactos tratados da Segunda Guerra Mundial. Antes, durante e alguns após da Segunda Guerra Mundial. Eu já tinha feito esse vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial e veio a ideia de fazer o da Segunda Guerra Mundial também, porque muitas pessoas entendem às vezes conflitos, entendem batalhas, mas não conseguem entender os pactos, que são fundamentais para entender as alianças e também o desenrolar dessa guerra e o posterior também. Por isso que a gente vai fazer aqui, certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história geral, Brasil, filosofia, sociologia, muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá, gente. Um outro recado legal é que eu tô deixando um mapinha mental dessa aula no meu Instagram também. No meu Instagram também, um resuminho lá desses pactos dessa aula que a gente está fazendo. Eu já tinha feito da Primeira Guerra Mundial e estou fazendo agora da Segunda também. Meu Instagram, para quem não conhece, ele está aqui na descrição, mas ele é o Pedro Renault. Acho que tem 2 Instagrams na descrição. Um deles é o meu Instagram de fotografias que eu tenho que voltar a publicar. Gente, vamos lá então falar desses pactos da Segunda Guerra Mundial. Primeira coisa, é o pacto que vai formar o eixo. O eixo, para que a gente sabe, né? Que envolve as 3 principais potências aí, que são Alemanha, Japão e Itália. Mas, assim como no pacto que a gente teve lá na Primeira Guerra Mundial, do Império Alemão, Império Austríaco e a Itália, esse pacto ele foi formado antes da guerra. Na verdade, esse não foi tão antes, porque o lá da Primeira Guerra Mundial foi algumas décadas antes. Ele é resultado de alguns tratados envolvendo essas 3 principais potências aí. Então, por exemplo, em 1936... Opa, o meu celular aqui, esqueci de colocar no mudo. Em 1936, foi assinado entre Itália e Japão o tratado ou pacto chamado de Anticomitern. O que seria esse tratado? É um pacto anticomunista. A gente já está falando ali em 1936 de uma União Soviética fortíssima, que a gente sabe, a União Soviética, então, hoje pensando na Rússia, mas naquele tempo maior ainda, pegando a Europa Ocidental, pegando a Europa e até a parcela na Ásia. Então, tanto a Alemanha nazista, que era totalmente oposta ao socialismo soviético, e quanto o Japão também, que via o avanço da União Soviética, viam com maus olhos. Então, a ideia é fazer um tratado, um acordo que, em um determinado momento, tanto a Alemanha quanto o Japão pudessem inibir os avanços da União Soviética. Então, primeiro a gente fala de Alemanha, esse tratado, esse pacto anti-Comintern entre Alemanha e Japão. Naquele mesmo ano, em 1936, a Alemanha faz um pacto com a Itália também. A Itália fascista de Benito Mussolini, a Alemanha nazista de Adolf Hitler, e a Itália fascista de Benito Mussolini, que vai ser o eixo Roma-Berlim. As nações, ambas as potências estavam isoladas na Europa por conta de sua política internacional. Não precisa nem explicar muito porquê, a gente está falando de fascismo italiano e nazismo alemão, mas mais especificamente a Alemanha tentando buscar aquele espaço vital de Hitler, invadir outras regiões, e a Itália invadindo o norte da África também, o que foi desprezado, né? Que foi condenado por várias outras nações que faziam também a colonização, né, da África. E além do fascismo, de todos os ideais fascistas que eram condenados principalmente pelos países aí capitalistas liberais e também a União Soviética, logicamente, que a União Soviética, o socialismo era o maior inimigo do nazismo, né? Bom, então você faz essa aliança, esse eixo chamado de Roma-Berlim, certo? Em 1939, os pactos que a gente falou agora, o eixo Roma-Berlim e o Anticomitern, são de 1936. Em 1939, a Alemanha estreita os laços com a Itália. Em 1939, esse tratado que a gente falou aí, o eixo Roma-Berlim, que era um tratado de amizade, que era um inicial tratado, ele se torna depois um tratado militar.
certo? Através de um pacto, 39, Itália e Alemanha, chamado Pacto de Aço, que é o seguinte: se a gente precisar, a gente contribui militarmente um com o outro, certo? Então essa é a questão. E aí, quando chega em 1940, olha só, em 40, eles vão unir, eles, né? A gente nada. Eles vão unir todos esses pactos que a gente falou, envolvendo a Alemanha, Japão e Itália, e vão formar o pacto ou acordo tripartite dos três. Aí vira o famoso eixo que a gente conhece da Segunda Guerra Mundial, que é o Alemanha, Roma, a Alemanha, Itália e Japão, certo? Aí fica uma aliança militar, eles se unem e iniciam já em processo de guerra, a guerra já iniciada, que aí sim eles vão formalizar essa aliança entre os três. Ok, aí a gente chega num acordo que acho que é muito importante destacar aqui, vou até tomar água aqui, porque esse acordo é ignorado por muitas pessoas hoje que vão estudar, e esse é um dos pontos, inclusive, que me fez fazer esse vídeo, para a gente nunca esquecer desse acordo. Em 1938, a gente vai ter o Acordo de Munique, realizado em Munique, na Alemanha, que foi proposto, na verdade, quem foi o anfitrião foi, logicamente, o Adolf Hitler, porque foi na Alemanha. E o que é o Acordo de Munique? É um acordo envolvendo, assinado por líderes da Alemanha, o Hitler, a gente teve da União Soviética, do Reino Unido, Chamberlain assinou, o Mussolini e a França também, na República Francesa. Então, ó, França, Reino Unido, Alemanha e Itália assinaram o Acordo de Munique. Eles mesmos, ao longo da guerra, principalmente Inglaterra e França, quiseram esquecer desse acordo. E acho que deu tão certo que muita gente esqueceu até hoje desse acordo, né? O que é esse acordo? A Alemanha estava lá em busca do seu espaço vital, que dizia lá que era o espaço necessário para o crescimento, né, étnico, germânico de Hitler, dos alemães, né, os arianos, aquela coisa toda, aquela pataquada toda, né, que eles tinham inventado, que o Hitler tinha defendido e inventado. Então precisava conquistar, basicamente, iniciando pela Europa e posteriormente o mundo, tornando as outras nações que não fossem germânicas escravas. E França e Inglaterra tinham muito medo desses planos do Hitler, desses avanços do Hitler, e o Hitler lá demonstrando interesse em conquistar toda a região, toda a Tchecoslováquia. Aí foi assinado esse acordo. Qual que era a ideia do acordo? Inglaterra e França foram coniventes com a anexação alemã da região dos Sudetos da Tchecoslováquia, uma região montanhosa da Tchecoslováquia, que é uma região onde o Hitler dizia que existiam 3 milhões de arianos vivendo, de 3 milhões de descendentes dos povos germânicos, assim como eram os alemães. Então, por que França e Inglaterra foram coniventes? O acordo foi: você não conquista toda a Tchecoslováquia, você não faz mais conquistas, além disso, a gente permite você conquistar a região dos Sudetos e anexar os Sudetos da Tchecoslováquia. O interessante é que não houve nenhum participante da Tchecoslováquia, certo? Então, França e Inglaterra foram coniventes com os planos de Hitler de conquistar a região dos Sudetos. Por que eu falo que é interessante a gente pensar assim? Porque França e Inglaterra quiseram que muitas pessoas esquecessem esse acordo. Porque eles condenaram o próximo acordo que a gente vai falar agora, mas eles não queriam falar, eles tentaram encobrir que eles fizeram também um acordo com a Alemanha. A gente está falando de 1939, o chamado, talvez o mais famoso de todos, que é o famoso Pacto Nazi-Soviético, ou, melhor dizendo, o melhor nome, né? A gente está falando do Pacto Molotov-Ribbentrop. E levou esse nome justamente porque foi assinado pelos diplomatas e ministros de relações exteriores de todos dos dois países, a Alemanha nazista e a União Soviética. No caso da Alemanha, o Joachim von Ribbentrop, e no caso da União Soviética, o Vyacheslav Molotov, se eu não me engano, né? O que é esse acordo? Bom, eu vou passar, ele é um acordo um pouco mais amplo, mas eu vou passar aqui de uma forma mais didática para vocês. Ele é um acordo, em tese, inicialmente, que a gente vai definir ele como um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Em 1939, ele foi feito antes aí da guerra, então foi considerado um acordo quebrado por Hitler, inclusive, pela própria União Soviética. Quebrou. Esse acordo de não agressão é o seguinte:
a Alemanha, ela tem uma localização geográfica que é complicada em termos de guerra. Por quê, gente? Vamos lá. Porque a Alemanha é a Europa Central. Ela tem inimigos tanto do leste, do lado leste, que vai ser a própria União Soviética, e era uma potência pesadíssima, inclusive para bater de frente com Hitler, inclusive venceu Hitler, né? E do outro lado, do lado oeste, a frente ocidental, a gente tem a Inglaterra, a gente tem uma possível entrada dos Estados Unidos, que foi lá na frente, a gente tem a França, mas principalmente a Inglaterra. Então a Alemanha, se ela logo de cara começa uma guerra contra todas essas potências que estão em volta, ela fica isolada, mesmo com a Itália ali, que a Alemanha, a Itália ainda assim não tinha o mesmo ponto militar, né, o militarismo, apesar do fascismo ter crescido muito nesse sentido, mas o ponto militar da Alemanha. Então, é o seguinte, tanto é que a Alemanha, ela faz esse pacto com a União Soviética e também pensa em começar a atacar a frente ocidental. Eu faço um pacto de não agressão, a União Soviética, ela olha para aquilo e fala assim, ó, se a gente começa a causar uma guerra logo de cara, não é tão interessante para a gente. Então é uma questão estratégica. Então é o seguinte, então a gente faz esse pacto de não agressão até então, eu não vou inibir os avanços da Alemanha também, assim como a Alemanha também não vai tentar inibir os avanços da União Soviética. E há aquela cláusula secreta, né, conhecida do pacto, envolvia outros países também, tinha a questão da Finlândia, mas aquela famosa, a mais famosa, o pacto secreto seria a relação da Polônia, que seria então uma divisão entre os dois países da Polônia. A Polônia que divide, tá? Basicamente a Polônia está entre as duas potências aí, a Alemanha e a União Soviética. Tem outros países também, mas a potência a Polônia é central nesse sentido. Eu até falei num vídeo meu, acho que de Segunda Guerra Mundial, da importância da Polônia, porque que tem inclusive essa brincadeira maldosa assim, na escola, que é o famoso corredor polonês, que você vai entrar... Eu vivi isso até com professor, ó, fica a lição, nunca façam isso. Um monte de aluno faz isso, não sabe por que chama corredor polonês, alguns falam corredor da morte, que você vai passar no meio e eles começam a te agredir. Isso não é legal, tá? Isso não é legal mesmo, sabe? Bom, porque a Polônia ela é um estreito ali, né, basicamente entre os dois, então é uma região de muita tensão. Então foi firmado esse pacto por uma questão estratégica. Logicamente que a Alemanha ela acaba invadindo depois, ela passa da parte dela, da divisão polonesa, invade a União Soviética, quebrando o pacto, e aí há uma declaração de guerra da União Soviética contra a Alemanha. E quem que declarou guerra inicialmente quando a Alemanha vai lá e invade a parcela da Polônia, a gente está falando de Inglaterra e França, que não aceitaram esse pacto de não agressão e de divisão da Polônia também. Não aceitaram, e aí começou a bombar charge para tudo quanto é lado naquele período, falando que a União Soviética era amiga da Alemanha, né, fazendo pacto, porque tem muita gente que fala isso até hoje, usa as charges britânicas de Hitler com Stalin e tal, mas gostam de esquecer que antes desse pacto houve um pacto também de permissão da União Soviética, do Reino Unido e da França de invasão dos Sudetos da Tchecoslováquia, né? Então assim, pacto comigo pode, mas com você não pode, né? É aquela questão. Então, isso tem muita gente que leva até hoje. Então, esse pacto, por isso que eu falei, o pacto, o Molotov-Ribbentrop, ele é super importante para entender as relações estratégicas da guerra, mas antes você teve o de Munique, que é tão importante quanto, e esse é menos conhecido, acaba ficando menos conhecido, porque próprios membros que assinaram tentaram apagar isso na história, basicamente, né? Então, essa é uma questão também muito importante. Bom, agora que a gente já falou, o primeiro ponto aqui foi do eixo, também tem os aliados, que são os conhecidos aliados, né? Que a gente fala muito lá de Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética. Os aliados, gente, a gente vai ter a formalização dos países aliados a partir de 1942, através de um documento chamado de Declaração das Nações Unidas. Antes da ONU, tá? A ONU é fundada aí já no final da guerra, pós Segunda Guerra Mundial, mas a gente já pode entender que essa Declaração das Nações Unidas é o embrião da ONU. Vai unir potências, as principais, inicialmente, tá? Em 1942, as potências que estão rivalizando com a Alemanha e Itália e Japão, mas principalmente a Alemanha. Então,
a gente vai ter a formação primeiro das quatro grandes. E atenção que isso pode surpreender muitas pessoas. Reino Unido, Estados Unidos da América, União Soviética e China. Certo? Então os quatro grandes aí são Reino Unido, Estados Unidos da América, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e República da China. Certo? Muito importante saber isso, ainda a gente não está falando da República Popular da China, mas muito importante saber isso. Por quê? Principalmente porque você fala assim, poxa, ao todo, tá, até chegar no final da guerra, os aliados eles vão unir aí cerca de 26 países de todos os continentes. Esses quatro que a gente falou, chamados quatro grandes, mais aí então mais 22 países, incluindo o Brasil, que naquele mesmo ano ele entra pelos aliados, governo do Getúlio Vargas, política da boa vizinhança, a gente sabe de toda essa história na história do Brasil. E a França, gente, ela é dos aliados sim, as pessoas devem falar, mas não era a França só que ela formaliza, ela sempre foi, mas ela formaliza essa aliança a partir de 1944, tá? Cerca de um ano aí antes de acabar a guerra. Ela sempre teve ali, mas a formalização, ela assina o documento. Por quê? Porque a França foi um ponto, a França foi, assim como na Primeira Guerra Mundial, a gente sabe também porque a posição geográfica da França em relação aos conflitos de Alemanha e Inglaterra também, a França é o caminho para a Inglaterra, pelos alemães. Do mesmo jeito, pela Inglaterra é o caminho até chegar à Alemanha, dividindo ali a França e a Inglaterra pelo Canal da Mancha. Então a França apanhou muito, sofreu muito, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Então é que a gente conhece aquela história, em 1900, logo no começo da guerra, 39 e 40, a Alemanha invade a França e faz aquela divisão, domina, toma a França. Então a França está fragilizada. Então você vai ter lá a França de Vichy, né, ou de Vichy, alguns vão falar, né, e a França da resistência, né, do Gaulle. Então, o que acontece? A França está muito fragilizada durante todo o processo de guerra. A França foi tomada pela Alemanha. Então, por isso explica o porquê da França. A França só consegue ter uma resposta um pouco maior quando os alemães começam a se afastar, eles serem retirados do território francês, dia D, né, na questão dos paraquedistas aliados na Normandia e por aí vai. Entenderam? Então, essa é uma questão também importante. Ainda na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, acho que estou vendo aqui, julho, né? Eu tenho meu plano de aula, né? Eu já falei isso para vocês, eu deixo ele sempre aqui que eu precisar, só para guardar o mês. Setembro de 1943 é assinado o chamado a Declaração de Moscou, em Moscou, logicamente. O que é a Declaração de Moscou? É uma declaração que vai unir novamente aí os quatro grandes que a gente falou, quem são? Reino Unido, Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e China. O que é? Ali eles estão declarando o fim do fascismo, principalmente após a derrocada do fascismo italiano. Principalmente após, porque é em 43, justamente em 43, que a Itália fascista se rende, o Mussolini é pego tentando fugir da Itália, né? E é justamente, então, a Declaração de Moscou, em 1943, é a declaração do fim do fascismo, e também já começam a discutir os crimes de guerra provocados aí durante esse período todo, principalmente pela Alemanha, crimes de guerra, entre várias outras coisas. Eu já tenho um vídeo aqui antigo falando sobre o que é considerado crime de guerra por declarações, inclusive anteriores, como fazer prisioneiros, o Holocausto, logicamente, é um crime de guerra. Existem vários conceitos de crimes de guerra. Atacar prédios públicos, hospitais, escolas, né? Então são considerados. Aí já estavam se discutindo, tudo bem? E aí que a gente chega em 1945, a Alemanha já encurraladaça, segundo semestre é a rendição total da Alemanha, mas já sabendo disso, em fevereiro, a gente vai falar de dois acordos aqui. Em fevereiro de 45 é assinada a Conferência de Yalta, na Crimeia, unindo aí três principais líderes aí dos quatro grandes. Reino Unido, Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que definia a Conferência de Yalta?
o fim da Alemanha nazista, a Itália já tinha caído, o Japão ainda não, mas o fim da Alemanha nazista estava próximo, então já começaram a definir que pós essa guerra, pós derrocada da Alemanha, a gente precisa ver quais serão as zonas de influência da Europa. Então a gente já está vendo também, inclusive, o embrião da Guerra Fria. Porque existem divergências ideológicas entre os países ali dentro dos aliados. Porque, principalmente, nós temos países capitalistas e temos países socialistas. Então já começam a discutir as zonas de influência e como fazer isso de uma forma rápida. Então é o seguinte, ó, acabou a guerra, assim que a gente derrotar a Alemanha, a gente já tem que começar a pensar em zonas de influência. Certo? Pensar em zonas de influência, a que lado vai ficar o quê, que país que vai ficar socialista, qual não, qual que a gente vai ter mais influência aqui. E por aí vai. Isso foi confirmado, tá, em julho daquele ano, na Conferência de Potsdam. Porque aí sim a gente vai ter a confirmação desse processo, que é o seguinte, aí já está falando de desrespeito diretamente à Alemanha, já rendida, já destruída. A Alemanha, então, ela vai ser dividida em 4 zonas de influência. Então a gente vai ter, dessas 4 zonas de influência, uma entregue à França, uma entregue ao Reino Unido, uma entregue aos Estados Unidos e uma entregue à União Soviética. Também você tem dentro da conferência, né, das conferências, a separação entre a Alemanha e a Áustria, que a Alemanha tinha anexado a Áustria também, tá? Então você vai ter essa separação. E aí, além disso, você tem também a separação da capital, da cidade de Berlim. Isso tudo vai resultar lá na frente, já a partir de 1961, na construção do Muro de Berlim, e o lado dos capitalistas, que seria em zona de influência, o Muro de Berlim, gente, cuidado, tá? Dividia Berlim, não é a Alemanha. A gente está falando de Muro de Berlim, não é muralha da China. Tá? Tá falando, o pessoal acha que é gigantesco, calma, é gigantesco, mas é Berlim. Mas, ó, então a gente vai ter, lá na frente, a gente vai ter essas partes do capitalismo voltadas só para um lado, que é o lado do mundo bipolar, da Guerra Fria, Estados Unidos. Então, Inglaterra, França, Estados Unidos, depois se tornam basicamente uma zona de influência e o outro lado, a Alemanha Oriental, e Berlim Oriental, a partir da União Soviética. Certo? E dá também outras discussões dentro dessas duas conferências, tanto que eu falei para vocês, a Yalta e a Potsdam, porque também a gente vai ter depois... em 61 também, olha só, um bom tempo depois, o famoso Tribunal de Nuremberg, que vai condenar os nazistas, né, pelos seus crimes de guerra, incluindo Adolf Hitler, mas o Adolf Hitler não esteve presente, não sabia, lógico que sabia o paradeiro de Adolf Hitler, né, que sempre teve muitas suposições aí, mas não estavam presentes também, não estavam presentes, mas vários outros membros do partido nazista, considerados aí culpados aí por crimes de guerra, tá bom? Então esses são os acordos da Segunda Guerra Mundial. Eu espero que fique claro as explicações que eu dei, porque a gente vai, quando eu falo de um acordo, a gente contextualiza, isso é muito importante. Isso é muito interessante para a gente entender o todo dessa guerra, o antes, o após, o antes, o durante e o após. Vou ficando por aqui. Boa semana a todos, contem sempre comigo, amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!